Olá pessoal, tudo bem? Então agora a gente vai começar um tema bem importante, bem pertinente na área de compósitos, que é o processamento. O processamento que vai ser escolhido para produzir o nosso compósito vai basicamente influenciar na relação de fibra e resina que a gente vai atingir e na qualidade do nosso compósito em termos de acabamento, em termos de quantidade de bolhas e incidência de defeitos. E também na parte de mitigação de incertezas na hora que a gente vai produzir um determinado componente. Atualmente, o mercado náutico e outros mercados também passam por uma transformação constante e enfrentam algumas dificuldades para isso, né? O que a gente vai notar, eu vou mostrar para vocês, vai ficar evidente também, que os processos de fabricação no mercado náutico, alguns, demandam muita habilidade manual e são de difícil automação. Então é um dos desafios aí para vocês no futuro, implementar aí a parte de indústria 4.0, controle de qualidade, robotização em estaleiros. Isso é um tema que o mercado demanda, apesar de que alguns processos têm bastante tecnologia envolvida, essa difícil automação é um ponto a se destacar. Outro detalhe é a questão da dependência de mão de obra qualificada, né? Então, a necessidade de se modificar de processo de produção, se atualizar em termos de matéria-prima, faz com que seja necessária uma mão de obra qualificada, e esse é o nosso papel aqui, preencher essa lacuna, né? E existem também muito desconhecimento aí por parte da indústria dos índices de produtividade, principalmente quando se fala em reparos, porque cada peça é todo um tratamento novo que tem que ser feito, dependendo do plano de laminação, os tipos de materiais que foram utilizados e o tipo de dano e reparo. Além disso, em estaleiros menores, a própria produção, quando não é seriada, ainda há falta de conhecimento do tempo de produção, o tempo de processamento para adquirir aquele determinado componente. Ainda um pouco por parte dos desafios, né? Então, os desafios aí na indústria é a automação e migrar aí para a indústria 4.0, necessidade de novas ferramentas, assim como novas matérias-primas, né, desenvolvimento de fornecedores nacionais, ter novas técnicas aí de controle de estoque, também de matéria-prima, mais cuidados nesse recebimento de matéria-prima para a confecção e cuidados também no que se trata a qualidade do produto final, né. E um tema bem importante aí, não só para a indústria naval, mas para a indústria em geral, é a parte de reciclagem. A gente sabe, por exemplo, que trabalha com polímero termofixo, a resina, e essa resina não é reciclável, então ela tem que ser reaproveitada para outros tipos de processo. Então esse aqui é um tema bem pertinente aí, que vem sendo abordado em vários encontros nos últimos anos, e é uma tendência aí de utilização de materiais com base natural, que são autodegradáveis e que tenham características mecânicas iguais ou similares às fibras sintéticas atualmente utilizadas, né? Então, o que basicamente vai definir a qualidade do produto de vocês é a escolha das matérias-primas que vão ser utilizadas, né? O tipo de processamento que está sendo utilizado e o tipo de cuidado envolvido nesse processamento. E isso vai influenciar desde a razão fibra matriz até como a qualidade do produto final de vocês. E quando a gente vai escolher um determinado tipo de matéria-prima e processo a ser seguido, basicamente os principais critérios aí que são adotados na indústria náutica são o custo, o grau de responsabilidade da peça, se eventualmente ela é uma peça estrutural, uma peça de acabamento, ou não precisa suportar nenhum tipo de carga, e as dimensões e geometrias dessas peças. Então, dentro de estaleiros, há diferentes tipos de matérias-primas e pode também haver diferentes tipos de rota de processamento dependendo da peça que do componente que vocês estão querendo fabricar, né? Em termos de processamento, então, existe uma subdivisão bem ampla, né, que subdivide os processos em moldes abertos e moldes fechados. Os moldes abertos são aqueles que a cura e toda a parte de laminação ocorre em contato com ar, o laminado em uma das faces vai estar em contato com ar, e eles são utilizados geralmente para peças que não são produzidas de maneira seriada, e além disso tem altas dimensões. Geralmente o acabamento é bom só de um lado, no outro lado a gente não tem o acabamento porque não vai ter o contramolde, mas o fato de economizar em termos de maquinário e ferramental acaba justificando a sua utilização. Existem também os processamentos de molde fechado, eles são pouco utilizados na indústria náutica porque a indústria em geral não demanda grande produtividade em comparação, por exemplo, com uma indústria automotiva, porém esse tipo de peças fabricadas em moldes fechados acaba tendo um acabamento superficial bom dos dois lados
Na disciplina, né, eu fiz esse gráfico aqui para fazer uma subdivisão um pouquinho mais ampla em termos de processamento. Então eu criei esse gráfico aqui mostrando vários tipos de processamento, desde laminação manual até fiber placement. O grau de tecnologia ele vai crescendo desse ponto aqui em sentido anti-horário para cá, né? O grau de investimento também vai crescendo. Isso aqui são todas técnicas de produção em materiais compósitos. Aqui eu coloquei também, subdividir, né, o que mais utilizado na indústria naval e aeronáutica, e mais focado para a indústria aeronáutica. Isso não é exclusividade, né? Isso é mais ou menos uma análise mais generalista ali, né? Obviamente vocês podem ter peças na indústria naval sendo feitas de fiber placement ou enrolamento filamentar sem problemas algum, né? A gente vai dar foco aqui na disciplina em 3 tipos de processo: laminação manual, aí entra o hand layup e o spray up, a laminação a vácuo e o processo de infusão, que hoje são as rotas de processamento mais utilizadas em estaleiros. Bom, então no vídeo subsequente a gente vai começar então a falar sobre laminação manual hand layup.